eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui hoje para ministrar a aula de número 44 da Escola Bíblica Dominical de nossa igreja, baseada na revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Hoje a lição está registrada entre as páginas 191 e 194 dessa revista ora mencionada. Vamos estudar sobre a família e a superproteção. Aliás, um tema que é de suma importância para o nosso tempo. Eu gostaria de ler um texto da palavra do nosso Deus indicado pelo autor, que serve de base para a nossa reflexão. Ele indica o Salmo de número 103, os versículos de 1 a 18, mas eu lerei apenas 2 versículos que selecionei para trazer ao nosso coração nesta videoaula. Os versículos 17 e 18 do Salmo 103 nos dizem assim, esses 2 versículos: Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. Temos aqui importantes lições que nos ajudam a compreender que Deus tem promessas na vida daqueles que guardam a sua aliança. E estas promessas não se restringem apenas à sua própria vida, mas à vida dos filhos e também dos filhos dos filhos. O que significa dizer que todo o contexto familiar é abraçado por estas promessas que vêm da parte do próprio Deus quando nós andamos na dependência do Senhor. Aliás, a proposta do autor desta lição é justamente mostrar que a referência, a melhor referência, digamos assim, para construir uma família abençoada é o próprio Deus. Ele serve de referência para as relações que nós travamos dentro do ambiente familiar. E Deus, embora seja amor, Ele é também justiça. O que significa dizer que Ele nunca passa a mão na cabeça daqueles que erram. Ele sempre está didaticamente ensinando e corrigindo aqueles a quem ama. E eu e você, na medida que honramos a este Deus e seguimos a sua aliança, como o texto acabou de nos dizer, nós atraímos para a nossa família a bênção do próprio Deus. Eu queria tirar aqui algumas observações importantes já da parte introdutória desta lição, porque quando falamos em superproteção, nós falamos em alguns aspectos que são extremamente importantes e eu e você não podemos fechar os olhos para eles. Nós precisamos entender, por exemplo, que quanto menor for o indivíduo, mais ele precisa de proteção versus amparo. Evidentemente, nós precisamos entender que o indivíduo, quando é extremamente dependente, por exemplo, um recém-nascido, é compreensível que os pais protejam, que os pais resguardem a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual desta criança. Evidentemente, na medida que esta criança vai ganhando idade e vai trilhando a sua própria trajetória, este indivíduo deve ganhar amadurecimento. Mas, infelizmente, os filhos, eles resistem ao amadurecimento. Na verdade, eu posso dizer, sem medo de errar, que todo indivíduo resiste ao amadurecimento. E isso, naturalmente, se torna um problema para o desenvolvimento do sistema familiar e dos indivíduos que deste sistema familiar fazem parte. Este autor nos traz aqui pelo menos 3 tópicos que provocam a nossa reflexão. O primeiro deles, pais são como treinadores. O autor aqui se utiliza de uma espécie de analogia entre o exercício da paternidade, o exercício da maternidade e um treinador, por exemplo, de futebol. Mas você pode aplicar isso no contexto de qualquer esporte. É interessante que nós, quando pensamos em um treinador de futebol, por exemplo, nós pensamos em estratégia, nós pensamos em orientação e, a exemplo de um treinador de futebol, por exemplo,
um pai, uma mãe, servem como orientadores, servem como estrategistas para os seus filhos. Porque é assim que o treinador funciona na dinâmica de desenvolvimento dos jogadores de seu time. Agora é bom lembrar que o treinador nunca entra em campo. Embora ele determine as orientações, embora ele estabeleça as diretrizes para as jogadas que realmente favoreçam um bom esquema tático para a vida, eles nunca entram em campo. E os pais não vão entrar em campo pelos seus próprios filhos. Mas eles podem e devem treinar os seus filhos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que diz respeito à vontade de Deus, sobretudo como nós lemos há pouco na poderosa palavra do Senhor. Aliás, há um texto que eu gostaria de pensar. E esse texto, ele nos traz ensinamentos fantásticos. Esse texto está no livro de Efésios, no capítulo 6. E eu quero ler apenas o versículo de número 4, em que o texto nos diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Eu quero frisar aqui com letras garrafais esta parte final. Mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Aliás, esse texto serve tanto para este tópico quanto para o tópico posterior que vamos estudar já já. Mas é bom destacar aqui algumas informações importantes ou algumas considerações importantes. Já que estamos falando de instrução, já que estamos falando de treinamento, de estratégia, de orientação, é bom lembrar que você precisa ter segurança, porque pais seguros transferem segurança emocional para os seus filhos, segurança espiritual para os seus filhos. Mas pais inseguros, na mesma proporção, vão transferir insegurança para os seus filhos. Então você precisa estabelecer com a vida uma dinâmica de segurança. Segurança no que fala, segurança no que faz, segurança nos procedimentos mais simples e nos procedimentos mais complexos da vida. Nas decisões mais simples e nas decisões mais elaboradas, mais complexas da vida. E você fatalmente dará segurança aos seus filhos. E isso certamente os abençoará sui generis. Eu gostaria de seguir aqui para o segundo tópico indicado pelo autor da nossa lição. E ele nos traz aqui uma segunda indicação: pais superprotetores. Eu já gostaria de fazer aqui pelo menos duas observações importantes. A primeira delas é a de que filhos superprotegidos são, via de regra, infelizes. E isto porque, normalmente, filhos superprotegidos esperam que o mundo os proteja e o mundo não faz isso. Normalmente, o mundo não tem muita tolerância com pessoas mimadas, com pessoas que cometem erros. O mundo, via de regra, dá uma espécie de cartão vermelho para aqueles que cometem erros e se desviam do melhor caminho. E é por isso que você precisa disciplinar e ensinar o seu filho. Não adianta superprotegê-lo, não adianta guardá-lo para que ele não sofra com as consequências de escolhas equivocadas que eventualmente fizer na vida. É preciso que você os faça aprender que a vida tem consequências nas escolhas que nós fazemos. Infelizmente, há pais que continuam pagando contas de filhos que já estão casados, continuam resolvendo problemas de filhos que já estão casados e até criando os filhos dos filhos que já estão casados. E isso me impressiona porque isso vai contra o propósito de Deus para a existência familiar. E é por isso que a sociedade contemporânea tem vivenciado tantos problemas, porque as pessoas estão despreparadas para a vida. A segunda consideração ainda neste tópico é a de que os filhos superprotegidos, eles normalmente não têm limites. E isso, é claro, traz uma série de problemas, porque eles não criam uma relação afetiva com a vida. Eles não sabem quanto as coisas custam,
eles não têm noção do quanto fazem mal muitas vezes até à própria existência, ao próprio corpo. Eles não estão preocupados com hora, com compromisso, com a carreira profissional, com casamento. Pelo contrário, eles estão mais preocupados em seguir a vida, porque sempre haverá alguém cuidando dos problemas que eles estão deixando no meio do caminho. Sempre haverá alguém, digamos assim, limpando a sua sujeira. E você precisa entender que filhos superprotegidos têm uma vida altamente infeliz. Há um terceiro e último tópico que o autor nos apresenta. E este, evidentemente, é o mais importante de todos. Pais segundo o exemplo de Deus. O nosso Deus é amor. A Bíblia o descreve assim. E pais de verdade, eles ensinam os seus filhos com amor. E a melhor maneira de amar o seu filho é ensinar o que é certo e trabalhar para que ele aprenda a viver no bom caminho. Você não vai ajudar o seu filho passando a mão na sua cabeça quando ele errar. Você precisa entender que até Deus, como referência maior e melhor para a existência da família, não tolera que eu e você façamos as coisas de maneira equivocada. Aliás, Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. E nós como pais, nós como irmãos, nós como integrantes da família, precisamos amar os nossos familiares, mas não podemos amar os seus erros. Isto seria o mesmo que plantar uma bomba dentro da própria casa e mais cedo ou mais tarde, este campo minado será um campo explodido, porque infelizmente o preço, a conta chegará. Então, no nome de Jesus, siga o exemplo de Deus. Ame, dê limites, queira resgatar do erro. Aliás, como Deus é o exemplo e referência para a família, especialmente para o exercício da paternidade e da maternidade, é bom lembrar que você que tem filhos que cometem erros deve lutar para resgatá-los. Talvez os seus filhos já estejam grandes demais para ouvir uma boa conversa e talvez nem queiram ouvir esta boa conversa. Dobre os seus joelhos e ore. Coloque a sua família na dependência do Senhor. Acredite na restauração do seu lar, porque este Deus é um Deus que nunca desiste de transformar a nossa vida. E nós não podemos desistir de transformar a nossa família em um pedaço do céu. Amém? Que Deus nos abençoe e tenhamos todos um tempo abençoadíssimo no exercício desta lição, porque não podemos apenas estudá-la, precisamos colocá-la em prática em nosso sistema familiar. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.